Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos juntos prosseguir estudando o tema da revista Ensinamentos Bíblicos, que é Cristologia, a pessoa e a obra de Cristo. A lição de número 5 tem por título Jesus Cristo segundo os Evangelhos. Então veremos como ele é apresentado em cada um dos Evangelhos, ele que é o tema central em toda a Bíblia, em todos os livros. De alguma forma ele é representado com figuras, símbolos, pessoas com ministérios semelhantes a algum aspecto da sua obra, mas a clareza, a verdade, a essência, a profundidade é demonstrada na sua vida, descrita, narrada nos 4 evangelhos. O comentarista da lição deixou para nós na mensagem para refletir o seguinte: os evangelhos afirmam categoricamente que Jesus é o Filho de Deus, que foi enviado ao mundo para salvar a humanidade de seus próprios pecados. Então veremos como que ele é descrito, apresentado nos 4 evangelhos, e o evangelho de Jesus Cristo, que é a revelação de Deus, do seu plano, o ápice do seu plano, onde ele, ao longo da história, foi trabalhando para chegar neste momento onde ele se faz carne e vem consumar a obra de redenção. O tópico primeiro aborda sobre Evangelho, a mensagem de boas novas. O que é realmente Evangelho? O significado é boas novas, boas notícias. Então, traz essa ideia de que uma grande e maravilhosa notícia agora será revelada e será anunciada para a humanidade. Aqueles que estão em trevas, aqueles que estão à sombra da morte, agora receberão luz para ser guiados no caminho da paz. Esse evangelho, nós podemos observar, né, como uma linha do tempo. Se nós juntarmos os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, e aí teremos então um quadro que demonstra todo o nascimento, crescimento, o seu batismo, o início do ministério de Jesus com seus primeiros discípulos, o seu ano de popularidade, né, multidões o seguindo, depois avançando para o período de maior oposição, até chegar na sua prisão, até chegar na sua crucificação e depois a sua ressurreição. Então o Evangelho narra isto, uns com mais detalhes, como por exemplo Lucas, que foi muito detalhista, minucioso, partindo desde o princípio o anúncio do nascimento, e outros mais curtos, objetivos, como por exemplo o Evangelho de Marcos, que parte mais para a ação, que parte mais para a realização, e já começa já com o ministério na sua atuação já de vida adulta de Jesus, ele não retorna para o início. Então a gente vê essas diferenças, porque são 4 evangelistas, 4 pessoas narrando a história de Jesus, seus ensinamentos, todo o seu trabalho, desde a demonstração de detalhes também geográficos, mostra o local do nascimento, Belém, o local da sua vivência na infância, Nazaré, depois as movimentações dele durante o ministério, uma grande parte de tempo ali na Galileia, outros momentos em Pérea, passa por Samaria, até Jerusalém, e ali em Jerusalém onde é preso, onde é julgado, inclusive até julgado injustamente, vários julgamentos durante toda aquela madrugada, sem o devido processo que deveria ir de uma área jurídica, de defesa, de realmente uma argumentação e embasamento que comprovasse alguma coisa, e depois a sua morte, e depois são narrados detalhes pós-ressurreição. Então o Evangelho é maravilhoso, e aquilo que era antes uma sombra, nós vimos nos livros anteriores do Antigo Testamento, uma sombra. Eu ter um objeto onde está projetada a sua sombra numa parede, por exemplo, eu sei um formato aproximado,
mas quando se acende a luz eu começo a enxergar como é aquele objeto. Ao chegar perto eu vejo como que, com mais detalhes, né, aquele objeto. Então, ou seja, a sombra era uma coisa, eu via parcialmente, entendia parcialmente. Agora, com o objeto, sim, bem próximo, com a luz acesa diante de mim, eu consigo entender claramente que objeto é esse, qual é a cor, como ele é. E foi assim os evangelistas narrando como era andar com Jesus, ouvir Jesus, conversar com Jesus, como ele ensinava, como ele agia, como ele repreendia, como ele formava como um excelente mestre. Então, tudo isso é demonstrado no Evangelho, onde é uma transição, então, da figura para a realidade. Tanto que é demonstrado que o João Batista aponta, olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e mostra ele. Então, antes era um cordeiro, a figura. Passa Jesus e ele agora mostra, aqui está ele. Ele é o que vai remover os pecados de toda a humanidade. E esses 4 evangelhos têm como foco os principais povos daquela época. São 4 evangelhos, então percebe-se pela forma de escrever, pelo conteúdo, o direcionamento, onde um tem um foco maior aos judeus, outro tem um foco maior aos gregos, outro tem um foco público-alvo aos povos romanos, as pessoas envolvidas ali com o maior império da época, e outro que tem como foco, objetivo claro, para a igreja. Então, os principais povos da época são contemplados nesses 4 evangelhos, que, na verdade, é um único evangelho universal, contempla toda a humanidade. Dentre esses 4, 3 são conhecidos por serem os sinóticos, né? Ou uma visão conjunta, ou seja, tem um fato e se eu tiver algumas pessoas naquele mesmo ponto de observação, eles vão provavelmente narrar aquele fato de forma parecida. Tem um fato, 3 pessoas estavam ali perto do ocorrido, eles vão narrar com a diferença da sua personalidade. Um é mais detalhista, outro é mais prolongado, outro fala de forma mais curta, mas cada um vai narrar aquele mesmo fato do mesmo ponto de vista. E aí, se surgir um outro observador com outra informação, do outro ponto de vista, de outro ângulo, com outras informações, ele então vai narrar com algumas particularidades. Então, a gente teria diante de um fato algumas pessoas narrando de uma forma e outro narrando de outra, por causa do seu ponto de vista ou informações diferentes que ele teria. E é o que acontece no Evangelho. 3, né, Mateus, Marcos e Lucas, são conhecidos por serem os evangelhos sinóticos, pois muitos ensinamentos estão repetidos neles, muitos fatos se repetem entre eles, mas também não são exatamente iguais. E essa diferença entre eles, de não serem realmente a mesma sequência, totalmente mesmos ensinos e parábolas, o que às vezes tem nenhum, não tem todos no outro, isso também dá mais confiabilidade, mais credibilidade, né? Se tiver um fato, por exemplo, numa sala de aula, eu chegar para os alunos e perguntar o que aconteceu, né? Me explica o que aconteceu aqui. E todos começarem a falar exatamente a mesma frase, a mesma sequência, o mesmo jeito, a gente vai entender, opa, tem algo combinado aqui. Estão combinando o que dizer, o que falar. Se for espontâneo, cada um vai falar do seu jeito, da sua forma, né? Então, esses 3 sendo sinóticos, porém, com as particularidades, traz essa confiabilidade. São pessoas descrevendo. E claro que por detrás disso há a inspiração do Espírito Santo, que os inspirou a descrever, registrar, para que fosse usado como instrumento de evangelização, instrumento de anunciar o reino para os demais povos, demais gerações futuras. E o objetivo de Deus era também para que houvesse esse registro, esse documento, registrando a vida de Jesus, ensinos e obra para toda a humanidade dali em diante. Partindo aqui para o tópico seguinte, onde é comentado sobre o Evangelho segundo Mateus. Então, Mateus, que também por nome é Levi, que estava trabalhando como cobrador de impostos,
quando Jesus o chamou, ele demonstra no seu evangelho a sua particularidade de ser focada aos judeus. Ele cita muitas profecias sendo cumpridas em Jesus Cristo. Como, por exemplo, se nós abrirmos em Mateus capítulo 1, versículo 22, ele, ao narrar o nascimento de Jesus, ele vem e já cita, versículo 22, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, uma referência à profecia de Isaías. Ou seja, ele cita um fato e aí lembra, isso é um cumprimento de uma profecia. E ao longo do seu evangelho, algumas vezes ele faz isso, citando, olha, para que seja cumprido. Então ele vai reforçando, vai ressaltando que a vida de Cristo é cumprimento de promessas do Antigo Testamento. Então isso vai reforçando aos judeus que aquilo que eles esperavam, aguardavam, né? A expectativa da nação era o Salvador chegar, o libertador. E chega ele, o verdadeiro rei dos judeus. Então, Mateus apresenta isso, o rei dos judeus. Tanto que, já na sua genealogia, no início do Evangelho, ele vai mostrando a linhagem do Senhor Jesus e chega em Davi. Então, confirmando que ele é descendente direto de Davi, que tinha promessas dadas diretamente por Deus de que da sua linhagem haveria um trono permanente, haveria um trono que não seria destruído, removido. E então a nação sabia que tinha um descendente de Davi que viria para reinar. Tanto que depois tem pessoas que, ao clamar e pedir por um milagre, ele diz, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então ele está crendo naquela profecia que viria um filho de Davi e creio que Jesus era essa pessoa. Então, essa linhagem que vai até Davi prossegue, chegando também até Abraão. Essa geração que leva até Abraão também mostra que Cristo, sim, é confirmado como profecias também na vida de Abraão, que nele seriam benditas todas as famílias da terra, ou seja, uma bênção dos descendentes de Abraão que alcançaria toda a terra também através de Jesus. Então, para o judeu está ali confirmando, ele é descendência de Abraão e de Davi, uma linhagem direta para um reino, para um reinado. E isso também ajudaria os cristãos nos debates na época com os judeus que se opõem, que não acreditam, que não aceitam a messianidade de Jesus, desse Nazareno, esse evangelho, com essas informações, com essas profecias, seria um instrumento de apoio para eles, para todos os cristãos convertidos em meio a povos ou cidades ou espaços com maioria judeu, eles teriam ali esse evangelho que mostrava inclusive alguns debates de Jesus com os fariseus, descritos ali até em detalhes, como Mateus capítulo 23, debate, e Jesus descreve aí toda uma narrativa contra as ideias distorcidas, interpretações erradas dos fariseus na época. Então, sendo um evangelho que mostra um rei, então está apresentando o seu reino, mostra o padrão deste reino, quando ele nos seus ensinamentos mostra o padrão de conduta, o padrão moral, algo elevado, algo santo, algo onde se destaca o amor, bondade, onde se destacam armas espirituais. Então, ele vem mostrando como é o seu reino. Ele descreve neste evangelho, Mateus também, muitas vezes as palavras do Senhor Jesus, quando ele se descreve a si mesmo como o Filho do Homem. Existem várias referências, Mateus capítulo 20, versículo 28,
Mateus capítulo 26, versículo 24, capítulo 3, versículo 41, estou citando alguns aqui. Mateus capítulo 16, versículo 27, capítulo 19, versículo 28. São vários versículos onde ele cita a si mesmo como filho do homem. E o que isso traz de importante, de relevante? É que há profecia no Antigo Testamento falando sobre este filho do homem. Lá em Daniel capítulo 7, versículo 13 e versículo 14, tem algo bem interessante, onde é descrito sobre este filho do homem. E essa profecia, agora quando Jesus vem e diz ser o filho do homem, ele está afirmando ser o cumprimento desta profecia. Daniel capítulo 7, versículos 13 e 14, que diz... É uma visão do profeta, né? Ele diz: eu estava olhando nas minhas visões e eis que vinha nas nuvens do céu como filho do homem, ou seja, um aspecto de humanidade, uma pessoa. E dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, a honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará. E o seu reino, o único que não será destruído. Então fala de uma pessoa... um filho do homem, né? Uma pessoa humana, recebendo domínio, honra, reino, povos, nações, línguas, o servindo, um domínio eterno. Então, quem recebeu essa profecia poderia ficar não entendendo completamente como alguém, um ser humano, recebe honra, poder, glória, domínio e tem um reino eterno. Então, é uma coisa que não encaixa muito bem. Algo celestial, algo eterno, todo poder, sendo entregue a uma pessoa em formato humano, né? E agora, com a vinda, né, do próprio Filho encarnado e ele cumprindo todas as coisas, a gente enxerga que o cumprimento é ele, que ao ressurgir ele recebe, como ele afirmou, é me dado todo o poder no céu e na terra. Então ele recebe então toda essa honra. Então o que está profetizado em Daniel agora é cumprido em Jesus Cristo. Ele em Mateus também declara a autoridade da igreja, né? Ele na sua crucificação tem lá mencionado que ele é Jesus, o rei dos judeus. Então foi anunciado, foi colocado na placa algo falando deste rei, e Mateus descreve o rei dos judeus, né? O rei veio trazendo um reino que vem dos judeus, a salvação vem dos judeus, mas é um reino que está aberto para todos os povos e nações. Então podemos olhar para o Evangelho de Mateus e ter como aplicação na nossa vida que nós vimos no relato o cumprimento do Antigo Testamento, a chegada do reino de uma nova aliança, para entrarmos pela fé ao receber a salvação, permanecermos nesta aliança e aguardar a sua vinda, porque ele mesmo nos seus discursos proféticos cita o retorno, sua vinda. Então estamos na entrada de um reino que será posteriormente estabelecido para todo sempre. E no tópico seguinte, o Evangelho de Marcos. Vamos olhar um pouco para este Evangelho. Esse é um início aqui para que você avance na preparação da sua aula, que você vai adequar da melhor maneira a forma de apresentar, de uma maneira talvez onde você possa pôr algum recurso visual, né? uma imagem, um quadro, onde você pode citar palavras-chave, aí Mateus, Marcos, Lucas, João, qual o público, o foco de um evangelho de cada um dos outros, como Cristo é apresentado em um e nos outros, né? Pode apresentar algo, pode buscar a melhor maneira, com certeza. E nossos amados irmãos assimilem essa apresentação de Jesus um pouco diferente em cada evangelho. No de Marcos, né, o João Marcos, que é sobrinho de Barnabé, ele mostra já um evangelho bem diferente, né? Um evangelho conhecido como o evangelho da ação,
onde a característica desse evangelho é atividade, é realização, é movimento de um ato, né? Uma cena onde ele está ali fazendo, ele rapidamente já parte para outro. Então, é um acontecimento atrás do outro. O Evangelho de Marcos, então, tem essa dinâmica, onde a palavra imediatamente, dependendo da versão, né, logo em seguida, a palavra imediatamente aparece mais de 40 vezes. Então, ele faz algo e imediatamente ele vai para outro lugar, imediatamente vai fazer outra coisa, e fala com, né, um enfermo e cura, e ali vai para um outro grupo de pessoas. Então, ele está agindo. É também um evangelho que é mais objetivo, mais curto. Então, ele é mais resumido. O alvo, o público diretamente direcionado, esse evangelho, está relacionado mais aos romanos, aos cidadãos daquela época, onde já não teria tanta necessidade, se eu falar para o cidadão comum, eu reforçar a sua linhagem, genealogia, né? Então ele não entra nisso, não entra nesses detalhes. Então ele vai direto para mostrar Cristo servindo, Cristo fazendo, Cristo agindo. Ele então está apresentando Cristo como servo, Cristo como aquele que está para servir, né? Mostrando para nós também como uma aplicação prática desse Evangelho de Marcos, que nele, com ele, servindo a ele, seguindo os passos de Jesus, seremos como este servo em Marcos, servindo, agindo. Jesus, ele, em Marcos, ele está sempre atendendo as pessoas, recebendo muitas pessoas. Tanto que a gente vê ele não para muito para descansar, quando ele se retira e às vezes vão pessoas atrás dele, ele está atendendo. Então, retrata uma parte da característica de Jesus, que é essa prontidão em servir, trazendo para nós a aplicação prática em também sermos servos, sempre aqueles prontos a servir. Ele destaca alguns momentos sobre esse servir, esse discipulado, quando ele vem e diz assim, que se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a cruz e siga-me. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem perder por amor de mim, esse se salvará. Então, ele vai falando sobre essa vida de renúncia, de entrega. Muitos pontos ele reforça a necessidade de fé nele, né? As pessoas são exortadas a terem fé, os discípulos exortados a realmente terem fé. Ele fala sobre sinais que seguem os que creem, ele mostra ensinamento com poder, onde uma característica dele, sendo esse evangelho de muita ação, há muito enfrentamento. Chega lá e expulsa um demônio e manda o demônio embora. Tanto que tem um versículo interessante, em Marcos capítulo 1, versículo 27, onde as pessoas ficam surpresas com essa autoridade dele, com esse poder dele. Marcos 1, 27 diz: E todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, dizendo: Que é isto? Que nova doutrina é essa? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Então, as pessoas então estão surpresas com a sua autoridade. Nós podemos ver que se enxerga a sua autoridade como mestre, a sua autoridade nas curas, né? A autoridade então sobre o corpo humano, dando ordens, curando ali diversos tipos de enfermidades. A gente vê ele curando leproso, paralítico, mão ressecada, né? Ressequida, surdo, mudo, cego. Ele ali curando as enfermidades mais graves da sua época, mostrando essa autoridade sobre acima das enfermidades, né? Ele veio para levar nossas dores. Também, em muitos momentos, é demonstrada essa autoridade sobre a natureza, né? Onde ele mostra o poder sobre tempestade, né? Acalmando o mar, os ventos, onde ele multiplica pães e peixes, onde ele determina uma árvore ali que não dava fruto, que ela secasse. Então, esse evangelho vai mostrando essa autoridade que ele tem. Também cita ele como filho de Deus, né?
3 momentos aqui onde é citado no batismo, né, ó, este é meu filho amado, na transfiguração, né? Então no batismo em capítulo 1, versículo 11 é citado como filho, também transfiguração capítulo 9, versículo 7, até em meio às parábolas que Jesus ele vai narrando, algumas delas ele cita, olha, o filho está sendo enviado, capítulo 12, versículo 6, diz uma parábola dos lavradores malvados que cuidavam de uma vinha para o Senhor, e o Senhor enviou representantes, eles trataram mal, depois enviou o próprio filho. Então Jesus, dizendo essa parábola, ele está dizendo, olha, está aqui agora quem é o filho, tem o direito legal sobre essa vinha aqui, essa nação de Israel formada por Deus. Agora o filho está lá e está sendo rejeitado. Então ele é citado aqui em alguns momentos como filho, também marca como filho de Deus. Mas o ênfase não está muito nessa perspectiva. O ênfase está no seu servir, na sua ação. Tanto que nós citamos aqui uma parábola, mas neste evangelho não há muitas parábolas, pois o ênfase não está no conteúdo dos ensinamentos de forma detalhada. O ênfase está nos seus feitos, nas suas obras, tá? E enquanto em contraponto outros evangelhos narram mais, muitas parábolas em outros, né? Então aqui tem mais milagres, então tem muitos milagres e poucos ensinamentos descritos. Autoridade sobre demônios que algumas vezes o reconhece, né? Em capítulo 3, versículo 11, capítulo 5, versículo 7, até há uma declaração do próprio centurião, declarando, reconhecendo que ele é o Filho de Deus, lá em capítulo 15, versículo 39 deste evangelho. Então, são momentos em que é expressado, é dito, e até as pessoas reconhecendo que ali estava o Filho de Deus, né? Capítulo 15, versículo 39, diz, o centurião de frente dele, né, após a sua morte, onde ele expirou, entregando seu espírito, ele disse, verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Então o Evangelho vai sempre mostrando, olha, esse é o Cristo, esse é o ser divino, esse é o Filho de Deus, ou seja, ele é uma pessoa da Trindade. Então é Deus conosco, e cada um dos evangelhos vai reforçando, vai mostrando isso, dando a conhecer um pouco mais sobre Cristo, sobre a sua pessoa, e acabamos o conhecendo melhor, sabendo como relacionar melhor, qual a essência do seu ensinamento. E partindo para o evangelho seguinte, que é o evangelho de Lucas. Lucas, né, o médico, companheiro de Paulo nas viagens, ele descreveu o Evangelho, que leva o seu nome, e também o livro de Atos. Então são duas obras, uma continuidade, né? Tem uma referência logo no início, que foi destinado, foi escrito, ali é mencionado uma pessoa, né? O excelentíssimo Teófilo, capítulo 1, versículo 3, né? Então provavelmente alguém de muita importância, né? Alguém relevante pelo nome que é usado, o termo que é usado é excelentíssimo, né? Onde muitos acreditam que seja alguém que encomendou, que solicitou que fosse feito este trabalho de reunir as informações e elaborar este documento, que Lucas fez isso, tá? Lucas apresentando Jesus, né? Como que a gente tem um retrato de Jesus em Lucas? Como que Lucas descreve? Como que Lucas nos apresenta? É uma tarefa que cada um de nós pode ter, de ter que apresentar alguém e ter que relatar, olha, vou te apresentar aqui um amigo, ele tem tal personalidade, tal maneira, ele é leal, pode confiar nele, ele é de tal, né, característica, você talvez já em algum momento pode ter apresentado alguém e ter que descrever. E Lucas, então, aqui ele vai descrever a vida de Jesus, e ele é bem minucioso, detalhista, ele vai lá no começo, desde o anúncio,
ele vai lá, né, dos anjos anunciando de como foi, e conta o detalhe do alistamento, que dá uma referência de época, referência de lugar. Ele é muito completo no que faz, é muito elogiado como uma obra literária excelente, né, de um formato aí acadêmico, a forma de descrever, e vai nos apresentar Cristo como um homem perfeito. Qual o público-alvo do Evangelho de Lucas? São o povo com a cultura grega, né? Antes da ascensão do Império Romano, o que predominava era o Império Grego, sua cultura grega, né, que valorizava o pensamento, valorizava a filosofia, valorizava espalhar para toda a terra o conhecimento, né? Então valorizavam muito isso. Então Lucas vai mostrando aqui, é o que mais aprofunda nos ensinamentos, nas parábolas, no conteúdo, ele descreve muito tudo isso, e a gente vê que tem este foco, esse público-alvo, né? Esse povo com cultura grega, tem esse direcionamento, porque eu e você podemos pegar a mesma informação e passar para alguém e avaliar como que eu vou passar a informação. E eu posso passar a informação para alguém que é muito culto, vou descrever de uma maneira. Para alguém que é muito simples, eu vou de outra maneira, para que ele entenda, para que ele compreenda. Então, quando eu tenho um público-alvo, onde eu sei para onde eu estou enviando uma mensagem, uma explicação, eu devo pensar nisso, né, para que seja bem recebido. Então, se eu tenho um foco grego, vou mostrar um certo conhecimento, vou mostrar os ensinamentos dele. Se eu estou ali falando com os romanos, o povo que está mais preocupado com a ação, resultado, então por isso o outro evangelho anterior lá, que citamos de Marcos, ele tem outra maneira, outro formato, né? E agora então Lucas, ele reforça essa direção aqui, ele se entende, se deduz essa direção, embora lembrando que é sempre o evangelho universal, né? O próprio evangelho de Lucas cita isso, a universalidade, que ele é luz para as nações, né? Lucas 2,32, 2,32 em diante, né? Ele será chamado Filho do Altíssimo, o Senhor lhe dará o trono do seu pai Davi, e aí tem um momento onde ele cita aqui que ele será luz para as nações, ou seja, ele é para todos os povos, né? Um evangelho universal. Na descrição da sua linhagem, ele vai até Adão, então ele aprofunda mais, ele não para em Abraão, ele avança até o início, até Adão, ou seja, mostrando esse seu vínculo com a raça humana, com o ser humano, sendo o representante da raça humana, né? Então ele é um evangelho que dá esse ênfase nos ensinos, um ênfase no lado humano de Jesus, mostra sua vida pessoal, crescimento, tem um detalhe ali durante a sua juventude, então depois inicia ali no início do ministério, mas é o que mais conteúdo tem do seu tempo antes do ministério, mostrando esse lado humano, mas um humano perfeito, né? Então, qual o retrato de Jesus no Evangelho de Lucas? É um homem perfeito, é o ser em forma humana que realmente é perfeito, é digno de ser olhado como referência, porque é o próprio Deus. Também, outro ênfase está na sua obra, um versículo considerado como chave neste Evangelho de Lucas, é o capítulo 19, versículo 10, onde ele diz, capítulo 19, versículo 10, onde ele vem e diz que o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Que uma parte da sua obra é esse resgate, resgatar a raça humana perdida, as pessoas perdidas. Lucas mostra ele convivendo com os pecadores
sendo convidado e aceitando o convite para estar na casa de pecadores, junto com eles. Depois tem um capítulo onde tem 3 narrativas. Uma é a parábola da ovelha perdida, do filho, tem um relato do filho pródigo, da dracma perdida, mostrando o valor de alcançar e resgatar aquilo que é precioso, mas estava perdido. Então, o Evangelho que nos mostra essa perspectiva humana do Jesus como homem perfeito. Tá? E partindo para o Evangelho segundo escreveu João, né? Lembrando que na prática o Evangelho é um Evangelho de Jesus Cristo. Né? Existe um Evangelho de Jesus Cristo, narrado em 4 evangelhos. 4 evangelistas descreveram. Eles tinham a tradição oral repetida ali, através dos primeiros discípulos, repetida, passada adiante. Né? Alguns acreditam que existem alguns relatos escritos, pequenas porções também, que era usada para que isso fosse compartilhado, né? Pequenos escritos, mas essa obra formada da vida de Jesus foram os 4 evangelhos reconhecidos como canônicos: Mateus, Marcos, Lucas, João. Há outros escritos paralelos, apócrifos, sem a comprovação dessa inspiração divina. Os 4 são esses: Mateus, Marcos, Lucas, e agora iniciando o de João, que é bem diferente dos demais. Os outros 3 são os sinóticos, né? O mesmo ponto de vista, o mesmo estilo e forma, mostrando mais um ênfase no lado humano. Agora, o de João, que é conhecido como o discípulo amado, mais íntimo de Jesus dentre os apóstolos, ele já mostra um outro aspecto de Jesus. Ele ressalta, ele enfatiza muito mais a divindade de Jesus. É um evangelho muito diferente na sua profundidade em relação aos demais. João, capítulo 1, ele já inicia, os primeiros versículos já mostram essa diferença de forma muito clara. João 1, quando ele vem dizendo: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, estava no princípio, tudo foi feito por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então ele vai falando de algo muito mais profundo, e aí vai mostrando que Cristo é o verbo, é a palavra, é a pessoa da Trindade. Então, como que é Cristo apresentado no Evangelho de João? É o Filho de Deus, o verbo encarnado, o Deus, o divino, né? O objetivo, ele mesmo cita o objetivo desse evangelho. Lá no finalzinho, capítulo 20, versículo 31, ele diz o objetivo deste livro escrito por ele, chamado Evangelho segundo João. João capítulo 20, versículo 31. Ele diz: estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então ele descreve o objetivo, olha, para que creiam que ele é o Filho de Deus e, crendo, tenham vida. Né? Aquilo que antes era uma figura, olha, uma figura em outro livro que teria uma rocha que jorrou água. Agora ele vem e se apresenta como aquele que tem água viva. Ele tem uma vida espiritual que sacia o ser humano. O que antes havia lá uma figura de um maná que caía e foi sustento deles. Ele vem e diz: olha, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comeu aquele pão morreu. Agora quem come das minhas palavras, esse vai viver eternamente. Então ele se apresenta como pão. Então ele também, sendo mostrado como o Logos, é o Criador, ou seja, que tem o poder da vida em si mesmo e pode dar essa vida. Então ele é mostrado, né, como essa água, como esse pão, como o que tem o domínio sobre a vida. Tanto que todos os milagres são maravilhosos, mas João 11 tem um milagre espetacular, um morto de 4 dias, e aí Jesus, com uma ordem, uma palavra, um comando, faz a vida voltar àquele homem se levantar e sair, ir para fora.
Então é o verbo logos criador, né? Uma porção do seu poder sendo demonstrada ali no meio das pessoas, no meio da família, chorando, né? Ele vem e faz esse milagre aí fantástico. E qual que é o alvo do Evangelho de João? O alvo se vê que é a igreja, né? Ele traz uma profundidade para a igreja conhecer profundamente esse divino, esse que se fez carne, esse que é o Criador, aquele que estava desde antes de todas as coisas serem criadas, já estava no princípio. Então, este livro é muito importante para a igreja, onde aquela comunidade que estava recebendo o Evangelho, os historiadores informam que havia muitos cristãos convertidos que vinham de uma cultura, de um paganismo, onde todas as ideias eram muito contrárias a uma divindade, a esse ensino de Jesus, e foi necessário então esse evangelho que iria fundamentar isso, essa consciência, convicção de que Jesus é o Filho de Deus. E aí essa doutrina bem firmada iria ser uma base para combater os ensinos contrários que algumas vezes eram tentados ser infiltrados na igreja com as ideias divergentes, diferentes sobre Cristo, né? Ele, nesse evangelho, cita aí declarações de eu sou, né? Uma declaração ousada para os judeus. Os judeus evitavam falar isso, pronunciar isso, porque o próprio Deus lá em Êxodo, se apresentando para Moisés, diz, diga que o eu sou. E Jesus vem e várias vezes diz, eu sou, né? Sou a ressurreição e a vida, eu sou a porta, eu sou o caminho, sou o pão vivo. Ele vai dizendo muitas vezes o eu sou. E então o judeu fica admirado com essa ousadia dele. Então ele mostrava quem ele era. Ele disse quem ele era e é digno também da nossa adoração. Digno de ser reverenciado como Deus, não apenas como um grande homem de Deus ou como um profeta, como muitos outros no Antigo Testamento. O Evangelho de João, ele tem alguns relatos públicos, conversas, tem uma parte que existem poucos milagres ali, alguns em comparação com outros evangelhos que tem muito mais, então tem poucos milagres. Então ele tem uma parte do seu ministério público e uma grande parte do seu ministério íntimo, particular, com seus discípulos, algo reservado. Tem muitos ensinamentos, momentos entre eles, momentos das instruções dele, principalmente as últimas instruções antes da sua morte, onde ele está lá intercedendo por eles, está dando as orientações sobre o Espírito Santo. Então ele é muito rico nos detalhes dessa intimidade com os discípulos, né? Então é uma parte muito importante deste Evangelho de João. E como aplicação para nós, né? O Evangelho de João, eu vejo tudo isso, mas que aplicação? A aplicação é a minha resposta diante do divino. Eu crer nele, adorar ele e nisso ter vida espiritual, vida de verdade, né? Tanto que ele mesmo diz, João 10, né? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E essa vida é crendo no Filho, tendo comunhão com o Filho. E aí sim, temos uma vida espiritual genuína e verdadeira, né? Então a gente vê nesses 4 evangelhos, Mateus, público-alvo, judeus, Cristo apresentado como rei. Marcos, público-alvo, romanos, Cristo apresentado como servo. Lucas, público-alvo, povos de cultura grega, Cristo apresentado como o homem perfeito. E agora, João, público-alvo, a igreja, Cristo apresentado como o verbo divino. E para finalizar, vamos partir para uma visão conjunta disso, onde um versículo aqui citado na lição, na conclusão, ele cita Ezequiel, capítulo 1. E é interessante essa visão de Ezequiel, onde ele vê ali, naquela visão celestial, aquele trono, e aí vê aquelas imagens, aquele ser com 4
rostos, 4 imagens, né? 4 faces, onde uma delas é uma face de leão, uma face de boi, uma face de águia e uma face de homem. Então, 4 faces, aquele ser, né? Diferente. Se você tentar imaginar essa cena, né? Ela é um pouco estranha, né? Como alguém lá no céu e tem essas 4 faces, né? Sendo apresentadas. E a gente relaciona essas imagens à figura de Cristo nos Evangelhos, né? Essas 4 imagens são bem encaixadas no que é apresentado no Evangelho, né? Essas 4 imagens em Ezequiel, nós podemos relacionar da seguinte maneira: leão, né? Então, uma face ali era o leão. Leão, conhecido por ser o rei dos animais, mostra uma imagem que é imponente, né? Mostra, então, poder, força, realeza, né? Então, isso é uma referência a Jesus como Messias, que está descrito lá em Mateus, né? Como a outra face mostra uma imagem de um boi. Boi é um animal para trabalho, utilizado pelo homem para trabalhos fortes, pesados, trabalho incessante, né? E Jesus é aquele que veio para, não para ser servido, mas para servir, né, aos homens. Então, essa face corresponde a Cristo no Evangelho de Marcos, aquele que veio para servir, né? A outra face, face de homem. Então, naquela visão, uma face de homem. E Jesus, nesse seu lado humano, é bem apresentado no Evangelho de Lucas, que mostra o homem perfeito, o homem que se fez ali, é o divino encarnado, e como homem enfrentou as tentações, enfrentou as dificuldades de um ser humano e venceu todas elas. Então, um homem perfeito, um homem que venceu, né? E a outra face é uma face de uma águia, onde a águia é conhecida como uma ave aí excelente, de grande porte, forte, corajosa, né? Tem uma fama de ser como uma rainha das aves, pela sua imponência, uma visão excelente, ela é inteligente. Então, ela tem uma visão muito boa, muito forte, né? Então, é um símbolo da visão de Deus, sendo ali aquela que vai às mais altas posições. Então, o Cristo que venceu, que ascendeu, um Cristo triunfante. Então, a águia, podemos correlacionar o Evangelho de João, um Cristo divino e triunfante, né? Então, são essas 4 figuras: visão de boi, visão de uma águia, visão de um homem e visão de um leão. Essas 4 figuras mostrando uma parte do que é descrito de Cristo nos Evangelhos. E, é claro, sempre devemos trazer as aplicações disso, né? Eu vejo o leão, né? Jesus é o leão da tribo de Judá, profetizado, e como aplicação eu devo ter o que como ensinamento para a minha vida? Eu vejo ali Cristo como leão, então eu vejo a autoridade, o rei, o reino, e eu como súdito devo crer e confiar no rei e seu reino, né? Eu olhar para ele como ali a figura do boi, trabalho, aquele que tem força, né? Então, como aplicação, eu tiro que assim como ele serviu, eu posso e devo servir também. Do Senhor vem a força para executarmos as obras de Deus, né? Então, como ele serviu, nós devemos servir também. Eu vejo ali, então, a figura de um homem. Ele, como homem, venceu, foi perfeito. Então, eu devo crer, com aplicação nisso, de que eu mesmo na minha humanidade, em Cristo, eu venço. Em Cristo eu sou aperfeiçoado, em Cristo eu sou santificado, eu estou rumo à estatura perfeita. Então, eu estou amadurecendo, prosseguindo, como diz o provérbio, a vereda do justo vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, o homem ali mostra que nós, como humanos, podemos vencer, podemos
viver segundo a vontade de Deus. E águia, posso tirar como aplicação pessoal, né? Se com Cristo morremos e vivemos, nós estamos aí nas alturas, né? Fomos levantados e assentados e colocados numa região celestial. Seremos com Ele glorificados. Temos uma visão profunda, discernimento de todas as coisas, uma visão espiritual que o mundo não compreende. E falando de alturas também, nós vamos ser arrebatados para encontrar com Ele nas alturas, né? Então a águia nos traz esse tipo de aplicação que podemos tirar para nós. Então somos privilegiados em termos em nossas mãos os evangelhos descritos, narrados, mostrando claramente para nós como é a pessoa de Jesus Cristo, como são seus ensinos, como ele se relaciona, o que o agrada, né? E assim sabemos como agradar a Deus, como viver com Deus, tendo essa comunhão com Ele. Então esse é um resumo da lição de número 5. Cristo segundo os Evangelhos. Que você tenha uma excelente aula na Escola Bíblica Dominical, que o Senhor use grandemente a sua vida. Quero fazer neste momento uma breve oração para que tenhamos uma ministração e um conteúdo abençoado e edificante para nossos amados irmãos. Querido Deus, no nome de Jesus, quero neste momento apresentar nosso amado irmão, irmã, professor, que acompanhando este bate-papo, esta aula, ele seja edificado, seja inspirado a buscar da melhor maneira graça, unção, para que durante a aula nossos amados irmãos sejam despertados, fortalecidos, acrescidos em fé, para olhar para Cristo, para valorizar o que recebemos através dos evangelhos e desfrutar dessa vida abundante. Senhor, no nome de Jesus, usa grandemente cada um dos ensinadores nas classes de Escola Bíblica Dominical e grandemente instrumentos de vida, de edificação, de transformação, de crescimento espiritual para a glória do Teu nome. E tudo isso te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Que Deus continue te abençoando grandemente.